expressiva de toda a vontade do reino de Deus. E por isso Davi pode ser esse exemplo maravilhoso. E é exatamente isto que o Salmos 37 vem para nos revelar nessa noite. Um código de prosperidade que não se limita a dinheiro. Um código de prosperidade que não se limita a dinheiro. Um código que vem nos dizer sobre uma vida que estabelece governo, abundância sobre todas as áreas da nossa vida. A prosperidade do homem que não conhece o governo de Deus é uma prosperidade de ajuntamento. A prosperidade do homem que conhece o reino de Deus é uma prosperidade primeiro de governo, depois de abundância e de domínio sobre todas as áreas da sua vida. O homem do reino de Deus é próspero em todas as áreas. O seu casamento é próspero. A criação dos seus filhos é próspera. A maneira como ele lida com o dinheiro é próspero. A maneira como ele serve a Deus na casa é próspera. A maneira como ele caminha lá fora é próspera. A maneira como ele lida com as coisas da sociedade é próspera. Ou seja, o código do reino de Deus para a prosperidade não é você ter dinheiro, é você ter abundância e domínio sobre todas as áreas da sua vida. E Davi vivia isso. Quando alguém dizia, lá vem o rei próspero, alguém não pensava no ouro de Davi só, porque Davi exalava essa abundância. Davi não tinha nenhum problema em mostrar para as pessoas que a abundância, que a prosperidade de Deus na vida dele abrangia toda a vida dele. E que ele saboreava a prosperidade em todas as áreas da vida dele. Entenda uma coisa, queridos: reinar não tem nada a ver com o que você possui. Eu vou repetir. Reinar em Deus não tem nada a ver com o que você está juntando. Nada a ver com o que você possui. Talvez vou chocar alguns nessa noite. Porque a sociedade tem esse código de prosperidade. Eu sou próspero pelo que tenho. E reinar não tem nada a ver com o que você ajunta. Reinar tem a ver com aquilo que Deus tem de você. Está me ouvindo? Não tem nada a ver com o seu dinheiro, não tem nada a ver com o que você possui, mas reinar tem a ver com a capacidade de você cumprir em Cristo tudo que você nasceu para fazer nele, por ele e para ele. Prosperar, reinar com Cristo tem a ver com a capacidade que você tem de cumprir tudo que você nasceu para fazer em Cristo Jesus. Essa é a prosperidade do reino. Eu tenho não para juntar, eu tenho para cumprir os propósitos que Cristo tem para mim nessa terra. O que eu tenho não é para mim jogar no Facebook, para todo mundo ver. O que eu tenho é o que eu vivo todos os dias, para que todos saibam que tudo que é meu tem um propósito que veio do reino dos céus, e eu vivo não para ter, mas para cumprir a vontade de Deus nessa terra. Isso é prosperidade. O homem que teme ao Senhor é próspero. Davi sabia disso. E essa é a chave, querido, preste atenção, que Davi tinha em suas mãos. Ele não prosperou em tudo porque era rei. Davi prosperou porque ele carregava dentro de si a mentalidade do reino. Davi não foi rico porque era rei. Davi foi rico porque a mentalidade de Deus estava nele. Davi não possuiu tudo que possuiu porque ele conquistou nas suas batalhas.
Davi possuiu tudo que possuiu, porque quando Deus o chamou, ele já tinha tudo que Davi precisava. Há muita gente que está confundindo prosperidade de Deus. E o Salmos 37, queridos, nessa noite tem uma voz para nós. Ele começa com uma advertência simples. Prosperidade. O Salmo 37 começa falando de prosperidade com uma advertência simples, mas que é revolucionária. No verso 1, o salmista diz, Davi diz: não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça. Percebe? A prosperidade de Davi não nasceu de comparação. Davi não era próspero porque o vizinho cresceu demais e ele queria crescer. Davi não movia a prosperidade dele por comparação. Querido, o mundo moderno nos empurra para essa corrida. Você tem que crescer porque o outro cresceu. Você tem que ter porque o outro tem. O mundo é que faz isso. Nessa corrida desenfreada, que muitas vezes nós não percebemos, e essa corrida que o mundo nos faz correr, traz consigo inveja, competição e pressão. Mas vem o Espírito de Deus pela sua palavra nos dizendo: não olhe para os ímpios que prosperam, como se a sua vida dependesse de se comparar com eles. Davi não se comparava com nenhum rei. Davi não almejava ter o mesmo tesouro do outro rei. Davi não entrava nessa competição de ter mais, de olhar com inveja para aquele que tinha mais. Nós estamos vivendo num mundo que parece que as pessoas só são aquilo que eles conseguem conquistar no modelo da sociedade. Eu preciso ter um carro lindão, porque senão vai parecer que eu sou um crente pobre. Eu preciso ter a melhor casa, senão vai parecer que eu não tenho Deus. Eu tenho algo para te dizer e eu vou te relembrar o que já disse aqui. Isso não tem nada a ver com prosperidade, porque tem gente, queridos, que tem o que conquistou, mas ele entra num palácio e ele se parece com um mendigo. Mas tem gente que ajunta no temor do Senhor e ele entra numa favela e transforma a favela num palácio. E Davi sabia disso. Eu não vivo por comparação. E a Bíblia nos diz aqui: não olhe para aqueles que estão conquistando pelo código da sociedade. O reino de Deus tem outro código. E aqui está o segredo. Olhe para mim e me veja aqui falando isso para você. O código do reino de Deus tem um outro segredo. Prosperidade do reino nunca começa pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro. Davi era próspero porque dentro dele a mentalidade de prosperidade não era da sociedade, não era da comparação, era do reino de Deus. Começou por dentro. O Davi começou a ser próspero por dentro. Por isso ele escreve no Salmo 23 dizendo: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Davi sabia, queridos, que a prosperidade do reino estava dentro deles e não do lado de fora. Prosperidade no modelo de Deus não é sobre competir, escute isso, é sobre alinhar a sua vida com a vontade de Jesus. Prosperidade não é competição. Na visão de Deus, é você alinhar a sua vida com a vontade de Jesus. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você dizer: eu estou farto, mas vou construir mais o meu império, para que todos vejam que eu sou o melhor. E aí vem Jesus e diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens para dar?
Cristãos desse século, aprenda com Davi o que é prosperidade. Saia dessa competição de que você tem que fazer, porque senão você não é bem visto pela sociedade. Davi entendeu uma coisa, que a sua fonte não era o sucesso de ser rei de Israel. A sua fonte era obter do trono de Deus tudo o que ele precisava. Você pode achar que você é próspero do jeito que você quiser. Se você, como um cristão, não tem certeza que a sua prosperidade emanou do trono de Deus, você é um mendigo na sua alma. Porque o cristão não compete com esse mundo. Ele sabe tudo o que tenho é de Deus. Eu sou apenas um mordomo. Eu sou apenas aquele que guardo a fortuna de Deus. Eu sou apenas aquele que Deus tem dado nas minhas mãos, coisas grandes, para que o nome dele seja glorificado, porque a minha prosperidade, ela vem do trono de Deus. E a sua? Olha para mim, a minha prosperidade vem do trono de Deus, e a sua? Davi sabia, a sua fonte não era o trono de Israel, mas era o trono de Deus. Era de lá que vinha a prosperidade de Davi. E por isso Davi podia dizer o que está escrito no verso 25 de Salmos 37. Olha o que está escrito lá. Porque Davi tinha esse entendimento que toda a prosperidade dele vinha do trono de Deus. Ele escreve aqui no Salmo 37, 25, eu fui jovem, já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando o pão. Davi podia dizer isso. Você percebe, olha aqui, você percebe o peso dessa palavra. Ele não diz, olha, eu nunca vi o justo sem dinheiro. Ele não diz isso. Ele diz, eu nunca vi o justo desamparado. Então Davi nos mostra aqui que a prosperidade do cristão não é ter, a prosperidade do cristão é não faltar a presença do seu rei em tempo nenhum na sua vida. Ele diz, eu fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque a minha prosperidade tem uma fonte, a fonte é o Senhor. Nunca vi. Ele podia dizer isso. Ele não diz, olha, eu nunca vi um justo sem dinheiro, mas eu nunca vi um justo desamparado. O segredo, querido, da prosperidade de Davi não era finanças. Se o segredo da sua prosperidade é finanças, você está frito. É por isso que tem muita gente que parou de investir no reino de Deus, porque a prosperidade dele para nas finanças dele. O segredo de Davi não era finanças, era um estilo de vida sustentado pelo céu. Um estilo de vida sustentado pelo céu. Porque prosperidade não é, escuta isso, prosperidade não é o que você carrega no bolso e na sua conta. Prosperidade no modelo do reino de Deus é o que você carrega na sua mente e no seu espírito. Não é o que você tem na sua conta que te faz próspero. Não é a sua carteira cheia de dinheiro ou de cartão de crédito com limite de 100 mil que você tem. Você não é próspero. Próspero para Deus é aquele que carrega o seu código do reino na mente e no seu espírito. Esse é próspero para Deus. E Davi era esse homem próspero. Assim, querido, é o justo. Olha para cá. O justo não persegue a prosperidade. O justo não briga pela prosperidade. Sabe por quê? Porque ele está conectado à própria fonte. Ele é, como diz o Salmo 1,
Ele é como a árvore plantada às margens das águas correntes, dá o fruto no seu tempo apropriado, as suas folhas nunca murcham, e tudo quanto ele realiza prospera. Quem é justo no Senhor, quem é cidadão do reino dos céus, ele não fica correndo como um louco atrás da prosperidade. Não. Ele sabe que a sua fonte é Deus, e que ele é próspero, não porque ele tem, mas porque ele está plantado num lugar que nunca falta. É plantado junto às fontes de correntes, onde a folha não murcha, onde dá o fruto no seu tempo apropriado, e tudo que ele fizer plantado no Senhor, prosperará. Que amém gostoso lá no fundo, hein? Davi sabia disso. E é aqui que o Salmo 37 continua rasgando o véu no verso 3, e quando Davi diz: olha, confia no Senhor, pratica o bem, e assim habitarás em paz na terra, e te nutrirás com a fé. Olha a prosperidade aqui, deleita aqui, confia no Senhor, pratica o bem, e habitarás em paz na terra, e será cheio de fé. Isso é prosperidade. A Bíblia diz: é melhor o pouco com a justiça de Deus, do que o muito com a mente de tolo. Há mais paz na casa do sábio do que no cofre do tolo. Porque prosperidade para quem é do Senhor é viver, habitar na terra, ter paz e ter uma fé que se multiplica. Uma fé que se multiplica. Uma vez eu fui numa chácara conhecer uma senhora que alguém queria me apresentar. Nós caminhamos aqui para o lado de Abadia, e hoje eu não consigo ir lá mais. Eu acho que nem existe mais essa chácara, e nem me lembro mais o nome dessa mulher. Mas a proposta é que a gente passasse ali o dia, e que a gente pudesse passar a noite ali com aquela senhora. E nós fomos lá para esse lugar, e ela era caseira dessa chácara, uma serva de Deus. E nós passamos o dia com essa mulher. Querido, quando nós chegamos, tomamos café, pensamos: vamos tomar café e vamos para lá, para não dar trabalho para ela. E nós fomos. Quando chegou na hora do almoço, nós pensamos: e agora? Um casebre, irmão, pequenininho, baixinho. E quando nós chegamos perto do casebre, todo o terreiro dela estava tão limpo, que dava vontade de sentar. Havia uma paz naquele casebre, daquela serva. Nós ficamos admirados lá no quintal, olhando toda aquela limpeza, todo aquele ambiente de paz. Quando nós entramos para almoçar, meu irmão, as vasilhas daquela mulher doíam os olhos de tão limpas que eram, tão areadas que eram. Quando ela abriu as panelas para a gente comer, ela disse assim: eu nunca me esqueci, queridos, tudo que está aí dentro, tudo que está aí dentro é o melhor que Deus tinha para mim hoje. Querido, eu acho que eu nunca comi uma comida tão gostosa como aquela. E nós fomos comer. Quando a gente partiu para a panela, ela disse: espere, deixa eu orar. E ela fez uma oração que eu fiquei envergonhado.
ela fez uma oração que eu disse: Senhor, lá na minha casa tem tanta coisa. E ela orou com tanta fé, com tanta gratidão, que eu fiquei envergonhado. E a gente comeu ali um cardápio poderoso: arroz, feijão, tomate, algumas verduras e ovo frito de galinha caipira. Nós íamos comendo e a paz de Cristo ia inundando o nosso coração, porque ali tinha uma mulher próspera, cuja sua casa carregava um montão de paz e cujo seu espírito estava encharcado de fé. Fomos dormir, e aí agora, muito simples, querido, quando eu entrei no quarto, eu pensei que eu ia ficar cego, pois os lençóis eram tão brancos, e eram de sacos de linho, que ela mesma engomou, colocou no varal, tão branco, sobre aquelas camas. E nós tivemos os melhores sonhos da nossa vida ali, porque ali havia uma serva que entendeu que prosperidade no modelo de Deus, queridos, não é algo que você persegue. Prosperidade é você continuar plantado diante do Senhor, seja num palácio ou seja num casebre. Deus está lá e a paz de Deus inunda o seu espírito. Isso é prosperidade. Muita gente ajuntando, mas a alma não está próspera. E Davi nos dá um segredo, que prosperidade não começa com trabalho árduo. Muita gente trabalhando arduamente aí, mas começa com a confiança no Senhor. Prosperidade não começa com a multiplicação do seu trabalho, mas com a multiplicação da sua fé. Prosperidade não começa com esforço humano, mas com aprendizado de descansar no que é divino. Prosperidade é fé e viver o presente como se o futuro em Cristo Jesus já tivesse chegado. Isso é prosperidade. Você viver um presente tão bom, como se você já estivesse vislumbrando a chegada dos céus. Essa semana nós tivemos uma célula na quinta-feira, e nós fomos propor ali, fazer um modelo da célula, e nós começamos a conversar sobre os céus, sobre as bênçãos de Deus, e de repente nós percebemos que a célula já tinha começado. E eu estava falando para o irmão Reinaldo, ele já tinha falado isso, eu falei: eu estou contigo. Eu disse para ele: eu quero repetir nessa noite, diante de você. Eu estou vivendo um dos mais extraordinários tempos da minha vida com Jesus. Hoje eu estou vivendo algo assim, não tão intenso, porque era Paulo é Paulo. Mas hoje eu vivo uma vida de prosperidade que diz para mim: aprendi a viver com tudo, mas aprendi também a dar graças quando não tenho tudo. Eu estou vivendo o melhor tempo, porque eu venho descobrindo que a maior prosperidade é quando você percebe que a sua fé está sendo multiplicada e a sua paz está sendo cada dia mais alcançada pelo seu viver. Eu estou em paz, em paz. E Davi tinha uma paz interior. Davi vivia assim, queridos. Escute, eu estou terminando. Ele não precisava esperar ser rei para pensar como rei. Lá no campo, quando ele tocava a sua harpa, Davi já pensava como rei. Ele já sabia do cuidado de Deus com a sua vida.
E é aqui que eu quero que você entenda algo muito lindo. Você não está lutando para conquistar prosperidade. Você está vivendo para ativar o que o céu já te deu. O céu já te deu a prosperidade que você precisa. Não, você não está entendendo. O céu já providenciou toda a prosperidade que você precisa para que você cresça na fé, para que você multiplique a paz na sua casa e para que você possa declarar: a minha prosperidade tem um modelo do reino de Deus. Eu não estou vivendo para conquistar prosperidade, eu estou vivendo para ativar o que o céu já trouxe para mim. Prosperidade é ativar o que está pronto em Deus. Quantas pessoas têm hoje, mesmo sendo crente, mas não entende que o que ele tem não foi o esforço do braço dele, foi porque Deus ativou no céu antes dele ter. Você só tem porque Deus ativou no céu. Você só tem porque Deus quis te dar. Você só tem porque Deus preparou para você. E o Salmo 37 não está descrevendo um processo externo, mas um alinhamento externo. Olha o que diz o verso 4, queridos: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Prosperidade no reino é simplesmente, escute, não projetar o que Deus não projetou. Quantas pessoas hoje vivem frustrados, porque perseguem desejos que não nasceram do coração de Deus. Você quer ser próspero, conforme Deus, você não vai viver para projetar nada que Deus não projetou. Deus não projetou sua derrota, Deus não projetou divórcio, Deus não projetou frustração, Deus não projetou decepções, Deus não projetou ansiedade, Deus não projetou nada disso. Mas tem muita gente que está se frustrando, porque eles estão perseguindo coisas que não estão no coração de Deus. Eu venho te dizer nessa noite que Deus não é o gênio da lâmpada, que você esfrega e Ele dá o que você quer. Ele é rei. E Ele governa. Ele é rei. Quando você se alinha a Deus, escuta isso aqui, os seus desejos mesquinhos deixam de existir, e você entende que tudo que você tem é parte do governo de Deus sobre a sua vida. Muita gente com desejos mesquinhos, de conquistar, de ter, de obter, de aparecer, de fazer, alinhar seu esforço. Isso não é prosperidade para filhos de Deus. Gente com capricho, mas longe dos projetos do coração de Deus. Por isso, a verdadeira prosperidade tem uma pergunta, escute ela: o que eu quero conquistar não é o que eu quero. O que eu quero é que Jesus se manifeste através de tudo que eu conquistar. O verdadeiro próspero de Deus, tudo que ele tem, ele quer que Jesus se manifeste através daquilo que ele tem. A verdadeira prosperidade é esta, que você possa dizer: prosperidade não é o que eu quero conquistar, mas sim o que Jesus quer manifestar através de mim. Porque a prosperidade do reino não está no que você tem, mas quem você é para Jesus. Por isso, prosperidade no reino não é acúmulo. Prosperidade no reino é viver na direção do coração do rei. Se você vive na direção do coração de Jesus, você é próspero para Ele. O Salmos 37 também é bem claro, querido, no verso 5. Ele diz: entrega. Olha que coisa linda. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará.
Davi, queridos, não prosperou porque calculava os seus passos. Ele prosperou porque aprendeu a entregar os seus passos ao Senhor. Ele não prosperou porque ele era um matemático da prosperidade. Davi prosperou porque ele entregou os seus passos ao Senhor. Davi caminhava para ver o Senhor. Davi caminhava para que o nome do Senhor fosse visto nele. Davi caminhava nos passos do Senhor para que ele lá na frente não pudesse pecar contra o Senhor. E foi Davi que fez uma oração, se eu não me engano, onde ele disse: Senhor, não me dê pouco para que eu não deixe o Senhor, não abandone o Senhor. Acho que isso, mas também não me dê muito, para que eu não pense que a minha prosperidade foi eu que conquistei. O servo do Senhor, o cidadão do reino, ele quer a medida, olha bem para mim, ele quer a medida da prosperidade, que não faz ele se esquecer de onde o Senhor o tirou, que não faz ele se esquecer aonde o Senhor o colocou hoje. Ele quer ser próspero, para que ele nunca se esqueça de onde Deus o tirou e onde Deus o colocou hoje na sua prosperidade. Quem tem esse entendimento no reino de Deus é visto por Deus como próspero. Eu não quero ter muito para viver a minha vida, Cássio. Eu quero ser próspero para que todos possam ver a vida do meu Deus em mim, para que todos ao olhar para mim digam com toda certeza: lá vai alguém cuja fonte não é o braço dele, é o trono dos céus. Eu vou te dizer uma coisa, por favor, não fique com raiva de mim. Se você tem só dinheiro, você é o mais pobre da terra. Porque prosperidade, queridos, é entregar os seus passos ao Senhor. E eu concluo nessa noite. Prosperidade no modelo do reino não nasce naquele que quer controlar a sua própria vida. Ela nasce no descanso confiante daquele que sabe em quem ele depositou a sua vida. Prosperidade no modelo do reino não nasce no esforço de alguém que quer controlar tudo, mas ela nasce quando alguém sabe descansar e confiar que aquele a quem ele descansou a sua vida nele, sabe todas as coisas. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai sabe de tudo o que você precisa. Eu tenho andado por lugares e no meio de cristãos que estão se perdendo na prosperidade. Se perdendo. Simplesmente se perdendo. Há mais de 20 anos atrás eu disse aqui nessa igreja em uma das minhas mensagens: eu quero que o Senhor te dê um Rolls Royce, um carro de última geração, que te prospere. Mas eu quero te fazer uma pergunta: o órfão, a viúva, o menino pobre, o necessitado, pode entrar dentro do seu carro? Porque prosperidade não é ter, prosperidade é transmitir. Prosperidade é repartir. O que você tem foi dado para você repartir com necessidades, com o reino de Deus. Não foi para você acumular. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam. Mas juntais tesouro nos céus,
onde nem a traça corrói e nem o ladrão roubam. Porque tudo que é juntado no Senhor prosperará para sempre. Eu quero que você prospere muito. Mas eu quero que a sua prosperidade denuncie quem foi que te deu. E que você honre quem foi que te deu. Davi sabia honrar Deus. Uma vez Davi precisava, junto com o seu povo, ofertar ao Senhor. Sabe o que Davi orou? Ele disse: Senhor, quem sou eu? Olha só. Quem sou eu para dar alguma coisa ao Senhor? E ele era o rei mais rico que tinha. Mas ele se sentia um servo. Quem sou eu? Quem sou eu para dar o meu ouro ao Senhor? Se o Senhor é maior do que o ouro. Quem sou eu para dar minha prata ao Senhor? Se o Senhor é o dono da prata. Quem sou eu, Senhor, para ofertar ao Senhor? Próspero, próspero. Quem é você para reter o que Deus tem te dado? Prosperidade é viver para cumprir em Cristo Jesus os propósitos do reino dos céus. Isso é prosperidade. Se o que você tem não está mais cumprindo o propósito do reino dos céus, eu sinto muito, mas você só tem o que você tem. E o que você tem, daqui a um tempo não vai servir nem para você e para mais ninguém. Mas o que você tem, se é reconhecido que foi Deus que teve, você vai ser generoso, você vai ser investidor no reino, porque você sabe que no reino a semeadura não volta vazia. Quer ser próspero? Confia no Senhor, entrega tudo a Ele, e o mais Ele fará. Ande para que o reino de Deus seja evidenciado em você. Porque próspero não é o que tem. Próspero é aquele que reconhece de onde veio o que tem. Vamos ficar de pé? Prosperidade no modelo do reino de Deus. Eu não sei o que você está fazendo com a sua, mas eu espero que nessa noite o Espírito Santo tenha falado com você. Bill Gates, perto da sua morte, olhou para alguém simples e disse: eu daria toda a minha fortuna para ter o que essa pessoa tem. Vida. Vida. Ele reconheceu: tudo que eu juntei sem propósito agora não salva a minha própria vida. Agora não dá para fazer nada pela minha vida. Por isso Davi sabia viver como um rei próspero. Você é um crente próspero, pode dizer um amém? Pois a sua prosperidade tem dono. E o teu saque no banco desse dono é quase sempre para suprir o necessitado. É quase sempre para a casa da viúva. É quase sempre para as nações que não conhecem Cristo. E depois é para o seu lazer. Depois é para a sua casa boa. Depois é para o seu carro novo. Mas antes, o dono da prosperidade precisa usar como ele quer. Amém? Hoje à noite, eu quero que você vá embora mais cedo para casa. Porque eu acredito que o Espírito Santo vai continuar falando com você.
Eu acredito que o Espírito Santo vai curar muita gente sobre prosperidade aqui nessa noite. Nós somos o povo mais próspero da terra, porque caminhamos para viver os planos do eterno. Passarás os céus e a terra, passarás o dinheiro e a fama, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Aqui está a fonte da prosperidade. Você pode dar um aplauso a Jesus? Aleluia! Vamos adorar e depois nós vamos orar e vamos embora para casa. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Enquanto adoramos, você pode trazer a sua oferta e o seu dízimo, queridos. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto estamos adorando, traga à frente. Porque és fiel. Esse é o nosso Deus.